Descubra a oração secreta a São Bento que transforma a vida dos filhos agora. Em uma pequena cidade, cercada por montanhas, mistérios e lendas esquecidas, uma mulher chamada Ana vivia atormentada. Seus filhos, uma verdadeira luz na sua vida, estavam enfrentando situações estranhas. Isso começou de forma sutil, com eventos pequenos, até ganharem proporções aterradoras. Era como se uma sombra pairasse sobre eles. Relatos de pesadelos vívidos que causavam gritos no meio da noite. Olhos arregalados, tremores nas mãos. Ana sentia um nó na garganta cada vez que acordava e via seus meninos com expressões de medo estampadas nos rostos. As coisas começaram a piorar quando Ana encontrou uma velha caixa em cima de um altar em sua avó. Dentro, um papel amarelado, quase em ruínas, com uma oração cravada: ó São Bento, com tua intercessão, afasta todo o mal que rodeia meus filhos. Se apenas uma palavra pudesse descrevê-la, seria misteriosa. O papel parecia pulsar com um poder oculto. Era impossível não acreditar que essa história poderia mudar tudo. Poderia salvar seus filhos? Poderia, realmente, fazer a diferença nas suas vidas desgastadas. Ana não teve escolha, a oração tornou-se um mantra em seus lábios. As noites passaram a ser menos turbulentas, mas um receio ainda habitava seu peito. O que mais estava por vir? A cidade, onde todos pareciam guardar segredos, começava a sussurrar sobre a oração de São Bento. Não só Ana, mas outros moradores começaram a relatar resultados extraordinários. Havia algo de mais profundo ali, algo que ecoava nas tradições e crenças de seu povo. Rei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te dar um aviso importante. Muitos inscritos relataram que o YouTube os desinscreveu sem avisar. Dê uma checada no botão vermelho aqui embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Eu não gostaria que você perdesse nenhum dos conteúdos exclusivos que vem por aí. E enquanto isso, não esquece de clicar no botão de curtir, isso me ajuda pra caramba com o algoritmo. Ah, e me conta aí nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Eu adoro conhecer os incríveis que fazem parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos conectar. Ana sentiu uma onda de esperança, mas a cada novo amanhecer, mais uma sombra parecia se jogar sobre a cidade. E, certo dia, enquanto repetia a oração em um murmúrio quase inaudível, um grito ecoou no ar, cortando a barulheira da cidade. Todos se viraram para o mesmo lugar, um sussurro sutil, mas carregado de uma tensão indescritível. O que estava prestes a acontecer? A oração de São Bento realmente traria a mudança que todos esperavam? O que mais poderia se revelar nesse caminho incerto? As respostas estavam à espreita. O grito estridente paralisou a cidade. A corrente de murmúrios aumentava, e Ana sentiu o coração acelerar. Os olhos das pessoas estavam fixos em um ponto, e não havia como ignorar a atmosfera pesada que pairava no ar. O que poderia ter causado aquele desespero? Ana respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão em seu peito. Com um olhar preocupado, seguiu a direção das sombras da multidão. Lá, em meio à agitação, estava seu filho, Miguel, ajoelhado no chão. Suas mãos seguravam a cabeça, enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. Ana correu até ele, empurrando pessoas que se aglomeravam ao redor, murmurando palavras de alívio e medo. O que tinha acontecido? Por que seu menino, normalmente tão alegre e cheio de vida, parecia tão perdido? Mãe, tem algo. Algo preso dentro de mim. Miguel gritou, a voz tremendo. Ana se ajoelhou ao seu lado, tomou suas mãos entre as suas e esmagou-as com força, tentando transmitir coragem. Estou aqui, meu amor, estou aqui. Os murmúrios ao redor cresceram, e Ana percebeu que não era apenas a dor de Miguel que ecoava. Outras crianças estavam reagindo, com expressões de terror em seus rostos. Uma outra mãe se aproximou, gritando pelo filho, enquanto outros jovens pareciam sob ataque de forças invisíveis, como se uma onda de terror estivesse se espalhando. Ana não sabia o que fazer. Ela só conseguia lembrar da oração que repetia em silêncio, esperando que o poder de São Bento pudesse protegê-los. Mas agora, a tristeza e o desespero pareciam mais fortes. O que estava acontecendo?
O que tinha despertado essa energia perturbadora naquela pequena cidade? Precisamos juntá-los, precisamos rezar! Gritou uma mulher, com o peito arfante, e Ana, sem pensar, se levantou rapidamente. Sim! Vamos todos orar! Sua voz ressoou, e as outras mães se uniram a ela, formando um círculo em torno das crianças em sofrimento. Com um olhar de determinação, Ana começou a recitar a oração: Ó São Bento, com tua intercessão, afasta todo o mal que rodeia meus filhos. À medida que a oração saía de sua boca, um clima inusitado começou a envolver o grupo. Quase como se a própria terra estivesse se movendo com as palavras, uma energia pulsante tomava conta do ambiente. As crianças começaram a se acalmar, e seus olhos, antes aterrorizados, começaram a brilhar com uma luz inesperada. Mas, no fundo de sua mente, Ana sentiu uma sensação estranha, como se algo oposto estivesse se aproximando. Repentinamente, as luzes da cidade começaram a sumir, uma bruma densa e negra desceu sobre o local, envolta por uma frieza que parecia congelar os corações. Os sussurros aumentaram, e Ana, tomada pelo medo, parou de rezar. O que estava se aproximando? Era um mal que não podia ser contido apenas com palavras, as orações estavam invocando algo que não entendiam. Venham! Não olhem para trás! Ana gritou, puxando seus filhos junto com ela, tentando escapar daquela atmosfera sufocante. Mas algo mais estava à espreita. Algo que os observava, e a oração que lhes parecia tão poderosa poderia ter ativado forças que não eram de Deus, mas de um mundo que desafia a razão. E agora, o que faremos? Perguntou um pai, ofegante, enquanto a escuridão se adensava ao seu redor. As respostas que Ana tanto temia se aproximavam, e as sombras pareciam ganhar forma. Qual seria o próximo passo? A oração de São Bento detonaria a proteção que precisavam, ou estava apenas abrindo portas para o desconhecido? A cidade estava prestes a revelar seus segredos mais sombrios. Ana sentiu o pânico tomando conta de seu corpo à medida que a escuridão se aproximava, como um predador pronto para atacar. O puxão que sentiu em seus braços ao arrastar Miguel e seu pequeno grupo de mães era palpável. As crianças, embora ainda trêmulas, começavam a perceber a gravidade do que estava acontecendo, e a urgência da situação se transformava em um frenesi de gritos e apelos. Mãe, o que foi aquilo? Miguel questionou, com os olhos arregalados, mantras incoerentes escapando de seus lábios. Ana não sabia o que responder. O que ela poderia dizer? Que havia uma sombra, um medo personificado tomando forma ao redor deles, sufocando qualquer esperança. Ela olhou ao redor e viu que outras mães lutavam da mesma forma. O murmúrio coletivo da oração havia dado lugar a um clamor desesperado, e o círculo que antes unia as mães agora se fragmentava sob a pressão do terror. Rápido! Precisamos chegar à igreja! Ana gritou, decidida. Apesar de sua mente estar turva com medo, uma fragmentação de esperança bruxuleava em seu peito. A igreja sempre foi um símbolo de proteção. E a imagem de São Bento, que tantas vezes havia olhado e recitado em busca de conforto, parecia prometer um abrigo seguro. No entanto, a caminho da igreja, a bruma se intensificava, como se tentando sugá-los para um abismo. Os ventos mudaram, e Ana sentiu um frio que cortava a pele. Foi então que ouviu os gritos vindos de outras partes da cidade, ecoando na noite como se fossem lamentos distantes, e cada grito parecia reverberar dentro de seu coração. Uma mãe ao seu lado, Carla, desabou em desespero. E se nada daquilo ajudar? E se isto for apenas o começo? Sua voz esmorecida retumbava o que todos estavam pensando, mas não ousavam dizer. Ana se virou para ela, determinada, e segurou suas mãos. Precisamos acreditar, precisamos lutar. Nossos filhos dependem de nós. Sua voz era mais forte do que se sentia. Carla sentiu, mas a ansiedade em seus olhos falava o contrário. Finalmente, a igreja surgiu há algum tempo, suas torres se destacando em meio à escuridão densa. Mas as portas estavam fechadas, e um sentimento de impotência a consumia. Por que não estamos abertos? Precisamos entrar.
Ana martelou as palmas na madeira fria, mas não houve resposta. Nesse instante, as sombras começaram a se mover de forma mais agressiva, avidamente dançando ao redor, como se estivessem intrigadas pela luta daquelas mulheres. Um pequeno grupo de crianças começou a gritar de novo, e Ana virou-se, percebendo que Miguel estava mais afastado. Miguel, vem cá! Ela chamou, o desespero crescendo em sua voz. Mas o garoto parecia hipnotizado, seus olhos fixos em algo invisível que flutuava nas sombras. Mãe, olhe! Miguel apontou com o dedo trêmulo. Ana seguiu a direção do dedo do seu filho e, para seu horror, viu uma figura emergindo da escuridão. Uma silhueta negra, quase humana, mas envolta em um ciclo de sombras que a distorciam. Era um ser que não deveria existir. O olhar fixo dela se prendeu ao rosto pálido, e em um movimento rápido, a figura sussurrou: "Você invocou algo que não pode controlar." O frio se intensificou, e Ana mal pôde respirar. O que essa entidade desejava? Qual era o plano terrível traçado? E uma pergunta ainda mais angustiante se formava em sua mente: o que aconteceria com Miguel? A esperança que momentos atrás iluminara suas forças agora se tornará uma chama trêmula, prestes a se apagar, e a verdadeira batalha estava apenas começando. O que aquele ser queria deles? Que segredos a cidade guardava em meio às trevas? Ana sentiu seu coração acelerar, um tambor retumbante em seu peito. A cada instante que passava, a figura sombria parecia se aproximar mais, pressionando o ar ao seu redor com uma força opressora. As sombras dançavam freneticamente, criando um cenário de horror, e o grito de uma criança distante ecoou, como um lamento que se entrelaçava com o desespero de todas as mães ali presentes. Miguel, fique perto de mim! Ana conseguiu gritar, estendendo a mão na tentativa de puxar o filho de volta. Mas Miguel permanecia ali, parado, como se as sombras o estivessem prendendo em um transe hipnótico. O olhar perplexo dele não vacilava, e a figura escura parecia atrair seu pequeno corpo, como um imã. As outras mães começaram a se reunir em volta de Ana, formando um círculo de proteção instintivo. Carla, embora assustada, agarrou o braço de Ana com força e a puxou. Precisamos fazer algo. Não podemos deixar que ele a pegue. Os olhos de Carla estavam brilhando com o pânico. Ajoelhemos. A oração. Precisamos orar. A ideia surgiu da mente de Ana, como uma luz em meio à escuridão. Embora suas palavras tremessem, a determinação começava a transparecer. Ela se lembrou das palavras frequentemente repetidas na igreja, da força que a fé trazia nos momentos mais sombrios. As mães lentamente começaram a se agachar, unindo aquelas mãos trêmulas ávidas de esperança. Ana tomou a frente, respirando fundo antes de começar a recitar a oração a São Bento, cada palavra carregada de um clamor sincero por proteção. São Bento, protegei-nos das sombras. Enquanto os versos ganhavam vida, a criatura parecia hesitar, as sombras ao seu redor balançando com a força da invocação. Um frio cortante doeu na pele, mas Ana já não se importava. A fé pulsava nas dobras de sua alma, alimentando-a com coragem. São Bento, que a luz divina nos envolva. A presença obscura hesitava, a energia da oração parecia combatê-la com cada sílaba. Porém, a figura não recuava. Em um movimento abrupto, ela estendeu as mãos escuras, e o vento começou a circular, levando consigo o som da oração e os murmúrios de desespero. Ela está se alimentando do nosso medo! Uma outra mãe gritou. O pânico começou a misturar-se com a determinação, elas precisavam se unir, não apenas em oração, mas em força. Ana gritou mais alto: juntas, somos mais fortes. Nunca iremos desistir. As outras mães, sentindo a coragem dela, aumentaram a intensidade das suas vozes, uma sinfonia de fé levantando-se das profundezas da escuridão. Mais, à medida que suas vozes ecoavam na noite, o ser começou a gargalhar, um som profundo e ressoante que provocava calafrios. Vocês realmente acham que podem me deter com palavras vazias? Existe uma verdade que vocês ainda não compreendem. Um vento violento soprou, quase fazendo Ana perder o equilíbrio, e as chuvas de uma noite sem sol começaram a despencar do céu. A incredulidade tomava seus peitos enquanto a sombra levava os ecos da oração para longe, distorcendo-a em uma risada amarga. Ana olhou para Miguel, que finalmente parecia despertar.
O pequeno estava perdido, o desespero na expressão dele cortava mais fundo do que a própria entrada do abismo. Ela precisava fazer algo, precisava proteger seu filho, mas como? E quando o ser começou a avançar de novo, Ana percebeu algo nas profundezas de sua mente. Uma verdade que tinha se ocultado. Miguel! A oração secreta! Ela gritou sobre a tempestade. Lembre-se! A que você sempre repete quando se sente com medo. Ele olhou para ela, a confusão ainda no rosto, mas já se ergueu, os olhos brilhando com a luz da compreensão. A chama da esperança reacendera. O que quer que aconteça, Miguel, nós estaremos juntos. Eles se encararam, e à medida que as sombras se aproximavam, Ana não via mais apenas a escuridão, mas uma fração de luz nas pequenas mãos do filho. Que seria essa oração secreta capaz de transformar o destino deles? E se a resposta estava mais próxima do que ela imaginava? Miguel fechou os olhos, a respiração acelerada enquanto tentava lembrar da oração que sempre o acalmava. O som da tempestade zunia em seus ouvidos, mas em meio ao caos, havia uma luz, uma lembrança familiar que dançava em sua mente. As sombras continuavam a se aproximar, mas algo dentro dele começou a brilhar. Mãe, eu sei! Ele gritou, a voz tremendo, mas cheia de determinação. Ana sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Quando Miguel abriu os olhos, havia uma centelha de confiança que ela não via antes. Era como se a força interior dele estivesse despertando e ela sentiu seu próprio coração pulsar mais forte. Miguel, faça isso! Faça a oração! Ana exclamou, lembrando-se de como ele sempre falava essas palavras em momentos de medo, como se fossem um escudo contra os fantasmas da escuridão. As outras mães também começaram a se unir, formando uma rede de esperança ao redor de ambos. As mães da cidade juntas, temos a força de um exército! Carla gritou, enquanto as outras mulheres assentiam com firmeza. Ana sentiu a energia delas vibrar ao seu redor, como se a voz coletiva fosse uma arma afiada contra a escuridão. São Bento, guerreiro poderoso! Miguel começou, os olhos fixos na criatura que se aproximava, e a cada palavra proferida, seu tímido timbre se tornava mais forte. Protegi-nos das trevas, afasta este mal. As palavras pareciam ressoar no ar, realmente ganhando vida. As sombras hesitaram, e a risada sinistra do ser agora era uma mistura de surpresa e raiva. O que é isso? A figura avançava, mas o brilho do olhar de Miguel crescia, e a oração se tornava um clamor, uma invocação não só de fé, mas também de amor e proteção. Confiamos em ti, São Bento! Ana, inspirada pela voz de Miguel, juntou-se a ele e começou a recitar junto com as outras mães. A força criativa da comunidade emergia, e a tensão no ambiente se intensificava como se as sombras estivessem sendo empurradas para fora, recuando com cada palavra consagrada. Afasta-nos do perigo! Gritou uma das mães, e pouco a pouco, as sombras começaram a se afastar. Mas então, um estalido ensurdecedor ecoou, como se o próprio ar estivesse sendo rasgado. A criatura, enfurecida, lançou seus braços em um movimento frenético, e um ciclone fez as folhas e a água dançarem ao redor. A luz da invocação de Miguel reluziu tão intensamente que as gotas de chuva pareciam se transformar em cristais. O que vocês acham que podem fazer? São só palavras. O ser rugiu, a voz cheia de desprezo, mas havia um pânico escondido entre aquelas notas distorcidas. Ana e as outras mães não vacilaram. Com uma força coletiva, elas gritaram suas intenções, unindo as vozes em um só clamor. A energia pulsava ao redor, como se a própria terra respondesse à sua chamada. Miguel, agora um filho guerreiro, estava perdendo medo, a coragem subindo como a maré e iluminando o caminho à frente. Mas, em meio à intensidade, uma dúvida atravessou a mente de Ana. E se essa não fosse a única oração? O que mais precisamos invocar? Ela olhou para Miguel, e a incerteza que habitava seu peito começou a crescer novamente. São Bento, não pode ser só isso que mais você sabe, Miguel? A criatura hesitou, e o olhar de Ana buscou um sinal de que o garoto sabia mais do que havia revelado. A tempestade rugiu, e a tensão era palpável. O que Miguel traria à tona a seguir? Uma última palavra de proteção que poderia mudar tudo?
A luta estava longe de acabar, e com isso, o destino deles balançava à beira do abismo. Miguel sentiu o peso das palavras que flutuavam no ar, como se cada uma delas estivesse ligada a um fio invisível na escuridão. O olhar determinado de sua mãe, misturado com a expectativa e o medo das outras mulheres, fez seu coração pulsar em um compasso frenético. Uma oração tem que ter mais. Ele murmurou, e trazendo à tona memórias de infância, lembrou-se de algo que seu avô contava. Tem uma oração que nos protege, mas nunca disse. Eu só a vi uma vez quando os ventos estavam tão fortes que pareciam gritar. A criatura perante eles, agora contorcendo-se em uma aura de raiva pura, parecia perceber a hesitação e se aproveitava disso. Suas sombras se estendiam como serpentes, tentando tocar o coração de cada mulher, mas a força das vozes delas reverberava, afastando ao menos um pouco do maligno. Miguel, lembra? O que seu avô dizia? Tem que ser forte e verdadeiro. Ana implorou, sua voz quase abafada pela tempestade que rugia ao fundo. Eu só lembro de parte. Os olhos de Miguel se arregalaram. Era algo sobre a proteção e a força. Ele fez uma pausa, quase como se estivesse buscando as palavras na espessura da mente, enquanto a criatura se contorcia, claramente agoniada pelo poder crescente das orações. As mães, em um tanque de determinação, continuaram sua oração. O clima pesava e espessava, mas uma nova ideia florescia no fundo do coração de Miguel. Ele respirou fundo, puxou todo o ar que podia e, com a voz alta, começou: São Bento, que caminhaste nas sombras. A criatura balançou a cabeça, parecendo desferir um golpe invisível, mas Miguel não se deixou abalar. Confio em ti, São Bento, afasta de meu caminho todo o mal. O volume crescia, e as mulheres sentiam que um novo poder surgia. Era uma mistura de dor e esperança, uma luta visceral. Do nada, um relâmpago iluminou o céu, e uma resposta brotou de dentro dele. Com o coração acelerado, Miguel acrescentou uma nova linha à sua prece, cada palavra brotando como um mistério revelado. Que o poder do amor seja eternamente maior que o medo. Que nos unamos, que sejamos uma só voz, e juntos, em nome de São Bento, que a luz prevaleça. Uma onda de luz irrompeu ao redor deles. O chão começou a vibrar e as sombras da criatura hesitaram, agora vacilantes e nervosas diante da força reveladora. Miguel olhou para sua mãe, seus olhos brilhando. Eu senti. Senti vale de sua oração, mãe. As mães, envolvidas na corrente de esperança, aumentaram ainda mais suas vozes. O ser agora rugia de verdadeiro desespero, a raiva transformando-se em um medo visível. Não! Vocês não podem fazer isso! Mas Miguel sentiu a força da ligação. A oração, aquela de coração a coração, ecoava como um sopro divino. A luz de São Bento nos guia, e todo o mal se afastará. Mãe, junte-se a mim. Precisamos de todos. Então, no ápice de sua invocação, um grito estalou pela tempestade. Não era só de desespero, mas também um chamado para a escuridão. O que você fez? O que você despertou? A criatura tremeu, uma fissura escura se abrindo no ar ao seu redor. Ana e as mães não recuaram, cada uma se agarrando àquela corrente invisível de fé, um verdadeiro grito primal de resistência. A criatura se debatia, as sombras se acumulando em um vórtice espesso que girava velozmente ao redor. E no momento em que a esperança parecia estar ao seu alcance, tudo repentinamente ficou em silêncio. A luz esmoreceu, e a criatura, com um súbito ato desesperado, disparou contra Miguel. O menino se viu diante de um abismo. Um calafrio percorreu sua coluna. O que ele faria agora? O que mais precisa ser revelado, Miguel? Uma voz ecoou em sua cabeça, indagando mais fundo do que qualquer palavra. O destino estava prestes a se desenrolar, mas, se falhasse, que preço teriam que pagar? Miguel sentiu seu coração disparar enquanto a sombra da criatura se aproximava, cada movimento emitindo uma onda fria que penetrava em seus ossos. Naquela fração de segundo, ele se tornou plenamente consciente do peso de suas decisões. Era tudo ou nada. Ele não podia deixar que o medo dominasse. O que mais precisa ser revelado, Miguel? A voz na sua mente ressoava como um tambor de guerra, persistente e urgente.
Ele sabia que cada momento perdido seria um passo mais perto da escuridão, e não podia permitir que isso acontecesse. A criatura se ergueu, como um colosso de vilania, seus olhos brilhando com um ódio palpável. Cale-se! Suas palavras são apenas sopros na tempestade. Eu sou o legado de cada temor, de cada dor que você já conheceu. O som era um uivo ensurdecedor, misturado ao crepitar da tempestade. Mas Miguel não recuou. Ele se lembrou da voz do avô, as histórias contadas ao pé da lareira, a força do amor que supera tudo. São Bento! Gritou, sua voz ressoando como um trovão em meio ao silêncio ensurdecedor. Faça-nos fortes, afaste o mal. Uma luz intensa irrompeu dele, um brilho dourado que desafiou a escuridão. As mães, inspiradas pelo chamado de Miguel, uniram suas vozes em uma sinfonia poderosa de fé. O som era como um rugido da natureza, uma onda de resiliência que desafiava o abismo. Mas a criatura não cedeu. As sombras em sua volta se tornaram espessas, como um fumo que se exibia em sua totalidade. Se você deseja saber a verdade, Miguel, prepare-se. O que você está prestes a descobrir pode destruir ou salvar. Com um gesto abrupto, a criatura lançou uma onda de energia, uma explosão de sombras que se projetou contra o grupo. Miguel sentiu o impacto como um soco no estômago, a pressão quase o fazendo desmaiar. No entanto, ele se manteve firme, as mãos trêmulas se ergueram como se buscassem a proteção divina. Não, eu não vou deixar. Ele gritou, e uma nova frase brotou em sua mente, uma continuidade da oração. Que todo amor que geramos, que toda união se transforme em luz. Que a força de São Bento ilumine nosso caminho. Com cada palavra, a escuridão hesitou. As sombras começaram a se dissipar, enquanto a luz de Miguel crescia, envolvendo aqueles ao seu redor como um manto protetor. Percebendo que sua estratégia estava falhando, a criatura se agitou, seus traços se distorcendo, como se estivesse se desfazendo. Você não sabe com o que está lidando! Bradou, o desespero em sua voz revelando fragilidade. Se os poderes antagônicos se fundirem, o que restará de você? Miguel, agora aferrado à sua coragem, respondeu com firmeza. E se a escuridão se fundir com a luz, ela não poderá escapar. Eu escolho o amor, a resistência. Ele lançou um olhar feroz para a criatura, sentindo a vida pulsar ao seu redor, um eco do que suas mães ali representavam. A criatura, percebendo que seus tentáculos de sombra estavam sendo derrotados por aquela luz intensa, fez uma manobra inesperada. Se você não voltar atrás, Miguel, o que você ama mais pode se perder para sempre. Uma tensão irrompeu na atmosfera. O coração de Miguel falhou por um instante, seu corpo paralisado pela ameaça implícita. Ele precisaria tomar a decisão mais importante de sua vida. Estaria disposto a arriscar tudo pelo amor e pela verdade? Prepare-se, Miguel. A voz do avô sussurrou em sua mente novamente, agora como um sopro encorajador. A escolha é sua. Mas antes que pudesse processar a gravidade do que estava prestes a fazer, tudo ao seu redor começou a distorcer. O chão parecia derreter, e a criatura sorriu, um sorriso cruel que fez o coração de Miguel afundar. Como a luz começava a vacilar, ele se perguntou, o que mais a criatura não queria que ele soubesse? Miguel sentiu o mundo se desmoronar ao seu redor. A luz que outrora emanava dele agora vacilava como uma chama frágil em meio a um vento cruel. A criatura diante dele, um monstro feito de pura sombra, observava sua luta com uma satisfação perturbadora, como se alimentasse do medo que começava a brotar em Miguel. Há algo em suas mãos, Miguel! A criatura gritou, seu tom era de triunfo. Um segredo que pode menosprezar o que te define. Com o coração pulsando descontroladamente em seu peito, Miguel gritou, eu não vou permitir que você me domine. O amor é a minha força. Mas as palavras pareciam fracas diante da pressão crescente. O chão sob seus pés se deformava, agora uma massa líquida de sombras ameaçadoras. Ele podia sentir a escuridão querendo engoli-lo, cada segundo se estendendo como um torturante eco que amplificava suas dúvidas. A figura obscura avançou, suas garras cravejadas de malícia se estendendo em sua direção. Você ainda não se deu conta, não é? O que ama pode se perder,
E você será o responsável. Pense nas suas mães, Miguel. Pense em tudo que você construiu. Acorda. O preço do seu amor é alto. A palavra preço cortou Miguel como um punhal. Imagens de sua família passaram pela sua mente, risadas se transformando em lágrimas. E se a criatura estivesse certa? E se, ao se manter firme, ele estivesse arriscando tudo? Se você cair, usarei sua fraqueza para criar um abismo entre vocês. Quando a escuridão tomar conta, seus amores se dispersem como folhas secas no vento. As visões do passado de Miguel misturaram-se com o presente, fazendo seu estômago se contorcer. Ele se lembrava de seu avô, da força que ele sempre demonstrou em tempos difíceis. O velho sempre dizia que a verdadeira luz vem de dentro, mas a dúvida agora ameaçava extinguir essa luz. Então, um chamado surgiu de seu íntimo. Era um sussurro familiar, uma oração que o avô ensinara em momentos de aflição. São Bento, protetor das famílias, abençoe e ilumine nosso caminho. Ele fechou os olhos, se permitindo recordar a segurança desse mantra, aquela sensação de que, não importava quão obscuro fosse o caminho, sempre existia uma luz a guiá-lo. Cale-se! Gritou Miguel, sua voz crescendo em fervor, como se estivesse enfrentando um vendaval. Agora ele se lembrou das promessas de amor, da união que o mantinha firme. A oração é a nossa fortaleza. A luz não se apagará. Uma onda de energia desabrochou dentro dele, fraca de começo, mas crescendo conforme ele recitava cada palavra da oração. A escuridão hesitou, como se reconhecesse a força que a oração trazia. As sombras se agitaram, contorcendo-se, enquanto a luz de Miguel começava a predominar novamente. São Bento! Faça da luz nossa armadura. Que os laços de amor nos protejam da escuridão. A criatura gritou, sua forma distorcendo-se como um eco da sua própria dor. Não, não pode ser. Você não sabe o que está invocando. Mas Miguel não estava ouvindo. Ele sentia um poder crescente, um vínculo inquebrantável com aqueles que amava. Cada palavra que proferia não era apenas para ele, mas para todos ao seu redor. Quando a luz atingiu seu auge, o ar ao seu redor parecia vibrar, aquecendo a atmosfera pesada. No entanto, enquanto ele tentava focar, uma nova onda de energia atravessou o campo, um feixe de escuridão cortante que ameaçava consumir tudo. E nesse momento, um grito desesperado ecoou pela multidão atrás dele, um de suas mães, a voz repleta de terror. Miguel, é você quem pode salvá-la. Foi como se um gelo percorresse suas veias. O que isso significava? Qual foi o novo dilema que a realidade agora impunha? A luz ainda pulsava dentro dele, mas o peso da responsabilidade era quase insuportável. Miguel precisava decidir, ele iria se enfrentar em meio ao escuro ou salvar o que mais amava. O tempo esgotava-se, e ele se viu frente a frente não apenas com a criatura, mas com seus próprios medos e dilemas. Poderia ele realmente conjurar a força necessária para salvar sua mãe, ou o abismo da escuridão o engoliria antes que pudesse fazer qualquer coisa? E o que mais a criatura estaria disposta a fazer para garantir seu triunfo? Miguel sentiu seu coração acelerar. Aquelas palavras, carregadas de urgência, se enroscaram em seus pensamentos como serpentes venenosas. O medo de perder sua mãe tornava-se paralisante, enquanto a gama de emoções explodia em seu peito. A escuridão ao seu redor pulsava e se agitava, como se avaliando sua hesitação, pronta para engoli-lo. Eu vou salvá-la! Gritou Miguel, a luz em seu interior começando a brilhar intensamente novamente. Ele não poderia permitir que a criatura o dominasse, ele precisava se focar. Com um movimento reflexivo, ele estendeu os braços, canalizando a energia da oração que fervilhava dentro dele. A figura sombria oscila, claramente perturbada pela determinação recém-descoberta de Miguel. Você é apenas uma criança. Pense na dor que você pode causar. As garras da criatura se aproximaram como uma tempestade prestes a desabar. Eu tenho o amor como minha armadura. Ele bradou, e, num instante de clareza, percebeu que não estava sozinho. Ele sentiu a presença de sua mãe atrás dele, mesmo na confusão. O amor dela o fortalecia e o impulsionava. Mãe! Eu irei salvá-la! Ele disse,
as palavras se desprendendo com uma nova convicção. Com cada sílaba, a luz dentro dele crescia, cercando-o como um brilho radiante. Neste momento decisivo, Miguel lembrou-se de uma parte da oração que seu avô sempre enfatizava, a frase que evocava proteção: livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal. Ele gritou. A luz pareceu surcar as trevas, estendendo-se como um campo de força. Ele sentiu um frio intenso ao se deparar com a crueldade da sombra, mas a luz continuou a avançar, destroçando a escuridão que agora se contorcia e gritava. Faça isso parar! Gritou a criatura, com a voz agora suplicante, uma nota de pânico se introduzindo em seu tom. Miguel percebeu que a reação da criatura era um sinal de que sua luz estava mesmo afetando aquela presença maligna. Mais, de repente, um som cortou o ar, um grito agonizante. Miguel virou-se rapidamente, o coração estourando no peito. A visão de sua mãe, logo atrás dele, lutando contra a densa escuridão, o fez hesitar. Um braço dela se estendia na sua direção, as expressões de dor e medo cravadas em seu rosto. Miguel, ajuda! Me ajude! O tempo parecia parar. Ele queria correr, queria ir até ela, mas a luta contra a sombra exigia sua total atenção. Cada fibra do seu ser dizia para ir até a figura familiar que tanto amava, mas havia um dilema crescente: qual era o preço de sua escolha? Não posso falhar! Ele balançou a cabeça, retorcendo-se entre o desejo de ajudá-la e a luta pela própria sobrevivência e a de todos que amava. Miguel sentia que o amor, seu amor, não era apenas uma força, era a única defesa contra a escuridão. Ele precisaria abdicar de outra parte de si para salvar sua mãe. E se ele pudesse criar um vínculo? Se pudesse intensificar sua luz tanto que poderia proteger não só a si, mas a ela também, com determinação renovada, ele começou a recitar o mantra de força mais uma vez, agora com o foco na proteção da sua mãe. São Bento, que nossas almas estejam sempre unidas. Que o amor triunfe. Que as sombras nunca mais nos dividam. A criatura lançou-se em sua direção, garras prontas para rasgá-lo, mas Miguel gritou: não! A luz se erguerá. Os dois mundos colidiam, um duelo entre luz e trevas estava prestes a se consumar. E enquanto a luz se expandia, Miguel se perguntava, teria ele força suficiente para criar uma passagem entre eles, ou a escuridão o tragaria para sempre? O futuro estava no diante dele, como um campo de batalha. Mas antes que ele pudesse completá-lo, uma nova sombra se formou ao seu lado, uma figura familiar que parecia tão perdida quanto a própria escuridão. Era uma de suas mães, vestida com os ecos dos seus piores medos, e a criatura exclamou triunfante: vejo que você não é o único a sofrer por amor. A batalha estava prestes a se intensificar, e Miguel precisava decidir se lutaria sozinho ou não. Miguel sentia o calor da luz pulsar dentro dele, uma centelha de esperança em meio à tempestade. Ele olhou para sua mãe, presa na escuridão, e sentiu que sua própria força poderia ser a chave. Com um grito de determinação, ele começou a recitar a oração que seu avô sempre o ensinou, cada palavra ressoando com uma intensidade crescente. São Bento, guarda nossa família. Que o amor seja sempre maior que nosso medo. As palavras ecoavam no ar, e a luz em seu interior se expandia, iluminando tudo à sua volta. Ana, vendo o brilho que emanava de Miguel, sentiu um fio de esperança entrelaçar seu coração. Miguel, eu confio em você! Gritou, a voz cheia de emoção. Não pare, meu amor! A criatura hesitou, a presença sombria vacilou diante da força que Miguel estava invocando. Ele sabia que não poderia desistir agora. As outras mães se uniram a ele, formando um poderoso coro de vozes que se erguia contra a escuridão. Que o poder do amor nos proteja! Que a luz afaste todo o mal! Gritaram juntas, e a energia ao redor delas começou a vibrar, como se a própria terra quisesse se mover. As sombras começaram a recuar, desvanecendo-se com a força da unidade. Mas a criatura, furiosa, lançou um último ataque. Vocês acham que a luz pode prevalecer? Eu sou o medo. Sou a dor que carregam. Gritou, atravessando o espaço com suas garras obscuras. Miguel respirou fundo, sentindo uma onda de amor e proteção. Ele se lembrou de cada sorriso das mães, cada abraço caloroso,
cada risada compartilhada. Este era o verdadeiro poder que o unia a todos. E assim, ele levantou as mãos, gritando: "O amor é a nossa força. Ninguém pode nos separar." Uma luz radiante rompeu de seu corpo, transformando aquilo que era medo em um brilho deslumbrante. Miguel sentiu as mãos das mães em suas costas, a força coletiva alimentando sua coragem. A luz cresceu como uma onda poderosa, rebentando as sombras que ameaçavam devorá-los. A criatura, cada vez mais pequena diante da luz, gritou em desespero: "Não! Isso não é possível!" E, em um último esforço, lançou um ataque. Mas Miguel, agora um verdadeiro líder, gritou ainda mais alto: "Livre-se de mim, São Bento! Que a luz triunfe!" E, no instante seguinte, uma explosão de luz ofuscante envolveu tudo. As sombras se contorceram e gritavam, mas foram engolidas pela brilhante energia que emanava de Miguel e da união das mães. A escuridão desapareceu, como se nunca tivesse existido, deixando apenas um brilho sereno. Quando a luz se dissipou, Miguel e Ana se encontraram. Eles se abraçaram, ambos cheios de lágrimas e alívio. "Você é forte, meu filho. Você salvou a todos nós", Ana exclamou, enquanto outros se juntavam a eles, envoltos em sorrisos emocionados. A cidade estava livre, finalmente banhada em uma luz quente e acolhedora. As mães começaram a rir, chorando de alegria e alívio. "Olhe, a luz voltou a brilhar sobre nós. Estávamos todos juntos nesta jornada", disse Carla, sorrindo para Ana. Com o tempo, a história de Miguel e a oração secreta se espalhou pela cidade. Eles aprenderam que a verdadeira força não vinha apenas da fé, mas da união e do amor que compartilhavam. Os pesadelos foram embora, e o medo perdeu seu poder. A cidade começou a viver em paz novamente, suas noites eram tranquilas e os corações das pessoas se encheram de esperança. Miguel observava o céu, a luz do sol da manhã iluminando seu rosto. Ele tinha descoberto não apenas a força de suas palavras, mas o espírito indomável de sua gente. E assim, a vida seguiu, renovada pela luz que agora emanava de cada lar. Nunca mais esqueceriam a oração de São Bento. E, a cada amanhecer, as mães se reuniriam para recitar suas palavras, levando a segurança e o amor a cada criança, garantindo que a escuridão nunca mais se aproximasse. E agora, querido amigo, não se esqueça de apoiar nosso trabalho. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajude a espalhar essa luz. Comente suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber como você se sentiu. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar esse canal através dessas ações.